9 jogos, uma única vitória, 3 empates, 5 derrotas, uma eliminação na Copa Libertadores e nenhuma reação no Campeonato Brasileiro. Já podemos avaliar um pouco do trabalho de Renato Paiva à frente do Fortaleza? Vamos falar sobre isso. Fala pessoal, aqui Caio Costa, muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você não tiver inscrito, por favor, se inscreva. Chegamos à marca de 16.700 inscritos, caminhando rumo à marca de 17 mil. Muito obrigado mesmo por essa marca. Agradecer de coração a todos vocês que estão participando, conversando, trocando ideia, também interagindo. E no vídeo de hoje, acho que a gente já pode começar a avaliar um pouquinho o trabalho de Renato Paiva, técnico português que assumiu com a missão de resgatar o Fortaleza após o, digamos, traumático divórcio do tricolor com Juan Pablo Vojvoda após 5 anos de casamento, mas uma reta final de trabalho muito, muito ruim. Vamos lá, né? Todo mundo sabia que o trabalho do Paiva seria muito complicado. Muito complicado porque, primeiro, uma ruptura de um trabalho muito, muito longevo. O Vojvoda foi demitido e num ano que ele só não caiu antes porque era Juan Pablo Vojvoda, porque era esse cara com esse lastro, com essa história absurda à frente do Fortaleza. Esse lastro deu ao Vojvoda a estabilidade que outros não teriam, muito provavelmente, independente do clube que trabalhassem. Dificilmente um outro treinador teria resistido a tantos e tantos insucessos que o Fortaleza teve em 2025, antes mesmo da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O clube pagou para ver durante a pausa do Mundial, trouxe Renato Paiva após a derrota, primeira eliminação da Copa do Nordeste diante do Bahia, depois a derrota no Clássico Rei do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, trouxe Renato Paiva. Apostou no conhecimento que o treinador português tem, um cara muito reconhecido por trabalho de base no Benfica, um trabalho muito forte no Independente Del Valle, não teve lá grandes resultados no Bahia, mas em referendade de uma boa campanha no Mundial de Clubes pelo Botafogo. Se discutia talvez qual era o perfil, muitos imaginavam que viria alguém com aquele perfil bombeiro, né? Aquele cara salva-vidas, acostumado a salvar equipes do rebaixamento, tanto que o nome que surgiu logo de cara era o de Ramon Dias que agora acabou acertando com o Olímpia do Paraguai e depois de 7 jogos já deixou o tricampeão da Libertadores. Que o Ramon Dias vem com esse histórico no futebol brasileiro, né? É um treinador para lá de vitorioso no futebol argentino, principalmente com o River Plate, mas que no futebol brasileiro ficou notabilizado por ter sido esse bombeiro, né? Ao salvar Vasco, ao salvar Corinthians, que tem contextos talvez diferentes no Fortaleza, mas vamos olhar apenas resultado, necessidade de resultado, foi que Ramon Dias conseguiu. E Renato Paiva não tinha tanto esse perfil. Fortaleza preferiu trazer um cara que mudasse a equipe, trouxesse coisas novas, mas nem tanto com esse perfil de resgatar times que estavam em situações de zona de rebaixamento ou coisa que o valha. O time apresentou alguma reação, me lembro muito do primeiro jogo contra o Bahia, estava trabalhando no Castelão nesse dia e encontrei um companheiro de imprensa um pouco mais empolgado, depois daquele primeiro tempo em que o Fortaleza vai para o intervalo vencendo, muita gente já com aquela resposta simples, né? Aquela coisa automática, aquela coisa de a certeza da questão que era apenas trocar a Vojvoda, dando a entender, inclusive, que o elenco queria derrubar a Vojvoda. Eu até falei, cara, é muito cedo, 45 minutos só. No segundo tempo daquele jogo, o Bahia cresceu, conseguiu um empate, foi melhor do que o Fortaleza, assim como o que aconteceu no segundo tempo daquele jogo não poderia botar nenhum carimbo no que poderia vir a ser o trabalho de Renato Paiva. A verdade é que é o seguinte, houve até uma certa evolução num determinado momento. O time mudou de formação, Renato gosta de jogar com um volante mais embaixo e o segundo mais próximo da linha de meio de campo, uma espécie de 4-1-4-1, tentando povoar mais o campo de ataque do adversário. Quem acabou incumbindo dessa função foi a única contratação que até o momento surtiu efeito real, que é o Matheus Pereira. Promoveu garotos ali, o Luca Prior começou a ganhar mais espaço, o Alanzinho começou a ganhar mais espaço depois até, mas a sensação é de que pedras fundamentais não melhoraram. Fortaleza segue sendo um time intranquilo,
Um time que sofre muitos gols. Aliás, sofre muitos gols antes da metade do primeiro tempo das partidas. Isso aconteceu diversas vezes já, nesses 9 jogos aconteceu contra o Botafogo, aconteceu contra o Vélez, aconteceu contra o Fluminense, aconteceu contra o Mirassol agora na última rodada, aconteceu contra o Grêmio. Você está brigando para não cair? A primeira coisa que você tem que fazer é tentar estancar a sangria defensiva. Não adianta pensar num trabalho super autoral, por mais que você tenha que sempre criar alternativas de como você vai conseguir vencer o jogo, mas a primeira coisa é estancar a defesa. É o manual número 1 da regra de brigar para não cair. E nisso o Renato Paiva tem falhado até o momento. O Fortaleza é um time que ainda não inspira a menor confiança defensiva. Eu sei que é impressionante como o Fortaleza sofre com problemas físicos. O Fortaleza precisou contratar 2 goleiros nessa janela, gente. Isso não é normal. Perdeu o Kusevich, perdeu o próprio Matheus Pereira, só voltou agora contra o Mirassol, o Pochettino está voltando agora. Jogadores que podem, caso retome os seus melhores momentos, não que vinham jogando esse ano, podem agregar ao Fortaleza. Mas eu acho que o trabalho do Renato Paiva precisa ser avaliado sim. Primeiro porque os resultados não vieram, tá? O aproveitamento não mudou em absolutamente nada do que acontecia com o Vojvoda. Manutenção desse aproveitamento é rebaixamento na certa, não vai adiantar muita coisa. Segundo, outra coisa que se mantém igual, o que eu já citei, a instabilidade defensiva. O time não inspira a menor confiança na defesa. Sem isso, não vai a lugar nenhum. Renato Paiva assumiu uma bronca muito grande com as dispensas, e o Fortaleza entregou a ele muito poder com essas dispensas. Então ele já assume uma responsabilidade maior ainda do que apenas treinar a equipe, e tem que ser cobrado por isso. É verdade que o elenco do Fortaleza não entregou ao ponto de que, neste momento da temporada, é inadmissível, mas é o que acontece. Você tem como esperanças Luca Prior, um garoto que chegou outro dia para a base e agora está jogando no profissional, e Alanzinho, um rapaz que veio do Ferroviário após um bom estadual e uma boa Copa do Nordeste, mas que, convenhamos, era contratado para ser uma opção, jogador de rotação, e aos poucos ganhando seu espaço, não ser a esperança. Ou seja, ele, Renato, está inserido num trabalho que deu todo errado esse ano. Mas ele precisa já também mostrar resultado. Fortaleza precisa ter o mínimo de encorpar. Precisa ser um time que segure mais a onda. Então, até o momento, dá para dizer que o trabalho do Renato Paiva não é dos melhores. E outra coisa que vem me incomodando. A leitura de jogo dele de substituições não costuma ser das melhores. Outro dia, contra o Vélez, ele inventou um posicionamento do Pikachu jogando por dentro. Nesse jogo, agora, contra o Mirassol, ele fez a mesma substituição, tirando o Sacha, colocando o Pikachu. Depois o Pikachu foi para o lado direito, mas jogando por dentro não dá, e ainda perdeu a estabilidade do meio do campo. O que já não estava muito bom, terminou ainda pior. E ele precisa corrigir isso. Repito, não é só Renato Paiva. O problema do Fortaleza vem faz tempo. Começou faz tempo. Começou no início da temporada. As contratações que vieram não surtiram efeito. Todo o desgaste é do ano inteiro. Mas já tinha que ter dado tempo para o time dar sinais de reação. A esperança vai para um jogo dificílimo contra o Internacional. A maior esperança é que a janela entregue. Pablo Roberto fez um primeiro tempo ok contra o Mirassol. Acabou substituído ali porque a questão física ainda está batendo. O Everson, por exemplo, na lateral esquerda, nem entregou, nem atrapalhou. Nada que subisse o nível técnico. Vamos ver com os demais, Guzmán, que ainda não foi nem apresentado, o que é que vão entregar. Fortaleza, em 2022, além de todo o trabalho do Vojvoda, teve uma janela fantástica em que dos 8 contratados, 6 deram resultado. 5 viraram titulares absolutos. Nas palavras de Renato Paiva, todos esses que estão chegando são jogadores, abre aspas, incontestáveis, que não há dúvida. Precisam ser. E ele também precisa encontrar uma forma de estancar uma sangria de um time que toma gol todos os jogos. Nos 9 jogos no seu comando, Fortaleza tomou gol em 8. E desses 8, 5 antes da metade do primeiro tempo. Precisa ter mais concentração, senão não vai adiantar muita coisa. Agora eu quero saber de você, a sua opinião. O que é que você está achando do trabalho de Renato Paiva à frente do Fortaleza?
Por favor, use os comentários. Peço também de coração que você deixe o like, deixe o hype. Me siga lá no Instagram, @CaioCCosta. Estou falando sobre futebol o tempo todo aqui. Se não tiver inscrito, por favor, se inscreva.